Conselho de Segurança. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. A invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Brasileiro por milhares de apoiantes de Jair Bolsonaro foi um ato sem precedentes na história da democracia brasileira. Neste primeiro Conselho de Segurança do ano, vamos olhar para as causas e para as consequências destes distúrbios, com semelhanças claras com o que ocorreu nos Estados Unidos a 6 de janeiro de 2021. Para isso, contamos, como habitualmente, com a análise do professor de Relações Internacionais Vasco Rato e do jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Primeira pergunta para os dois, quer dizer, é como é que isto foi possível? Tendo em conta que aquelas pessoas estavam acampadas há largos meses em frente aos quartéis e que nos dias anteriores se soube que milhares de pessoas estavam a dirigir ali para Brasília. E tinha havido até alertas da ABIN, dos serviços, da Agência dos Serviços de Informações Brasileiros, para essa possibilidade. Não sei. Vamos lá ver. Eu creio que se deve fazer em relação ao Brasil aquilo que se não fez em relação ao 6 de janeiro nos Estados Unidos. Aparentemente, as autoridades brasileiras irão proceder com uma investigação exaustiva dos acontecimentos, as causas, etc. Isso não aconteceu nos Estados Unidos. O que houve nos Estados Unidos foi uma investigação por um comitê do Congresso que foi uma farsa. E, portanto, a primeira coisa aqui é esperar que haja essa investigação séria. Agora, não havendo ainda nenhuma conclusão, nem sequer a investigação está avançada, aparentemente vai ser iniciada, há algumas impressões que poderemos discutir, mas eu creio que em larga medida passam de impressões. Dito isso, só para esclarecer, agora dito isso, eu não julgo que tu na introdução disseste que era um acontecimento sem precedentes. Quer dizer, não bem. A política brasileira, historicamente, nos últimos 200 anos, está cheíssima de casos de golpes de Estado, tentativas de golpe de Estado. Eu disse na história da democracia brasileira. Não, eu sei, mas não me parece possível analisar a democracia brasileira sem olhar para trás. Isto porquê? Porque a democracia brasileira tem muitos dos defeitos do Brasil no seu todo nos últimos 200 anos. A outra razão é que a democracia brasileira foi pactuada, foi negociada, não foi como em Portugal, que houve um acordo com o regime anterior e, portanto, houve um acordo entre os militares, meados dos anos 80, para abandonarem o poder com os partidos políticos, que conduziu a um sistema muito frágil. Quer dizer, o sistema político brasileiro, as instituições brasileiras são extremamente frágeis, e creio que há uma preocupação muito grande ainda hoje com os militares, e daí também algo que eu considero inaceitável, que foram justamente estes acampamentos à porta dos quartéis a exigirem um golpe de Estado. Eu acho, de uma forma geral, acho que os governos agiram bem em não carregarem sobre os manifestantes, em permitirem a liberdade de expressão, de descontentamento, tudo isto. Mas estes acampamentos à porta dos quartéis acho que foram longe demais. Acho que isto devia ter sido resolvido antes. Agora, também me parece que o que me preocupa nesta situação é que eu creio que há muita gente que pretende usar estes acontecimentos agora para fazer um ajuste de contas e para fragilizar ainda mais a democracia brasileira. Isto é, e já falamos aqui neste programa várias vezes do Alexandre Moraes, do juiz do Supremo brasileiro, que parece-me uma péssima
está a ter uma péssima atuação, com uma retórica extremamente radicalizada, como Lula, aliás, nos primeiros dias parece que acalmou, mas no início também muito radicalizado. E, portanto, há aqui, nesta questão brasileira, há razões que levaram as pessoas a agir como agiram. Nós podemos discordar, mas mas essas razões não são aceitáveis. não, Ou seja, a mas eu- forma como as pessoas acabaram sim, por mas agir eu não não tô- podem ser não tô a toleráveis dizer- ou aceitáveis. Mas eu não estou a dizer isso, não estou a dizer que apoio aquilo que aconteceu, mas estou a dizer que há razões. E a parte das razões é no tipo de retórica e procedimentos deste Alexandre de Moraes, que tem, a meu ver, tomado decisões profundamente antidemocráticas. E algumas destas pessoas, seguramente, sentem também que é esse o caso. E, portanto, eu não tenho qualquer dúvida em rejeitar aquilo que aconteceu e uma coisa destas é inaceitável. Mas há aqui questões anteriores a essa que têm que ver também com, digamos, os gatilhos que se verificaram nos últimos tempos que levaram algumas pessoas a tomar aquilo que eu acho ser uma ação de desespero. Bom, vamos então cortar a direito. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado. Golpe de Estado que estava pensado na base de levar a uma intervenção, provocar uma intervenção militar, partindo do princípio de que há chefias militares ou pessoas influentes na hierarquia militar, quer das Forças Armadas brasileiras, quer das Forças de Segurança, das polícias militares a nível estadual, que poderão pactuar com um golpe contra o recém-eleito presidente Lula. Esta é a ideia que move esta gente. Reparem que o que está em causa, o que é posto em causa por esta gente, não é sequer o sistema eleitoral brasileiro, porque o que está posto em causa é que toda e qualquer eleição que não nos dê a vitória é uma fraude. A questão é tão simples como isto. Ninguém põe em causa sequer neste bando lunático o sistema eleitoral brasileiro. Põe apenas em causa o princípio. Se nós ganharmos, ganhamos. Se os outros ganharem, foi fraude. Exatamente. E depois temos a outra questão que tem a ver com a fragilidade de decisão que demonstrou o governo de Lula ao longo dos últimos tempos. Ou seja, havia uma notória indecisão entre aquilo que eram as posições defendidas pelo Ministro da Justiça e o Ministro da Defesa sobre como lidar com estes acampamentos de gente que apelava a uma intervenção militar contra as autoridades instituídas e saídas de uma eleição que se realizou no final do ano passado e que, como nós sabemos, comprovou uma profunda divisão na sociedade brasileira. A vitória de Lula foi uma vitória escassa, com apenas 51% dos votos na segunda volta. Não tem uma maioria de apoiantes nem no Senado nem na Câmara de Representantes. Vai obrigar a uma negociação permanente e tem um governo que é uma verdadeira manta de retalhos. Não só é um governo com um número elevado de ministérios, mas sobretudo com divergências que são muito notórias, por exemplo, desde logo, em termos de política económica e financeira, entre aquilo que é a ala mais à direita de Marina Tebet, que acabou por apoiar a candidatura de Lula na segunda volta, e Fernando Haddad na pasta de Economia e Finanças. Isso já era evidente, mas este tipo de indecisão propiciou que se criasse este caldo de cultura que já vem de trás, que levasse a este tipo de atuação na capital brasileira. Ora, o que aconteceu foi que se Lula da Silva faz esta declaração com que nós abrimos o programa, extremamente precisa, afirmando que é necessário identificar, é necessário perseguir, é necessário punir dentro dos limites da lei aquilo que ele chama vândalos fascistas, isto levou logo a uma resposta por parte do general que foi o vice-presidente de Jair Bolsonaro, e o general Hamilton Mourão foi claro, afirmou logo que o que Lula estava a procurar era a vingança. Portanto, está-se a criar já uma narrativa de legitimação. O próprio Jair Bolsonaro, que demorou, mas acabou por condenar aquilo que considerou ser um ataque contra as instituições do país e
que foi também um ato de vandalismo, na sua opinião, tal como foi expressa, veio depois comparar este tipo de violência àquela que ocorreu no passado e que teria sido motivada pelas forças de esquerda em 2013 e em 2017, com manifestações também em Brasília que provocaram desacatos, mas que nunca chegaram a ter este sentido de ataque físico a todas as instalações dos órgãos de poder e de soberania do Brasil, e nós até para fazermos uma comparação... Desculpa interromper-te, essa narrativa que estás a falar poderá levar também àquilo que está a ocorrer com ataques e cortes de torres de energia, de fornecimento de energia no Brasil? Tem a ver com a maneira... Primeiro, há a questão da criação Ou seja, de mártires. no fundo, com outras ações... Cedo ou tarde vão aparecer mártires. Cedo ou tarde vão aparecer mártires, porque o tipo de comportamento absolutamente destravado deste tipo de manifestantes vão, cedo ou tarde, criar situações de conflito físico com forças de segurança ou entre manifestantes e contra-manifestantes que vão notoriamente acabar mal, com a morte de pessoas, e aí vão surgir os mártires e... vai apenas alimentar esta narrativa sistemática de legitimação daquilo que foi, de facto, uma tentativa de assalto ao poder, que só consegue surgir porque há, de facto, uma situação, que é aquela que derivou das eleições, em que este poder novo não está consolidado e é um poder político ainda fraco, que vai agora ter de afirmar a sua força de uma maneira que não aliene, não crie aquilo que seja, de facto, a ideia ou o risco de vingança. Nós, em Portugal, só a geração talvez mais velha que é capaz de perceber como é que as coisas funcionam em ambiente de grande exaltação, e nós podemos dar o exemplo do que foi, por exemplo, em 1975, durante o chamado PREC, o processo revolucionário em curso, o cerco ao Parlamento português, aqui em Lisboa, em São Bento, em que os deputados não podiam abandonar porque... Excetos do PCP. Excetos do PCP, é verdade, e o deputado da UDP, se não estou em erro, com o cerco que houve de operários da construção civil ao Parlamento em São Bento, e que depois levou também a uma reação por parte do governo provisório dirigido pelo Almirante Pinheiro de Azevedo, a dizer que não gostava nada dessas coisas, de fazerem sequestros e andarem a intimidar o governo. Portanto, é só em situações deste tipo que o paralelo pode ser O que é interessante, porque ali no Brasil parece que há um total sentimento também de impunidade, porque vemos aquelas pessoas a entrar pelas instituições adentro, a filmar e a tirar fotografias e a fazer diretos para as redes sociais, não pensando sequer que todos aqueles vídeos vão ser utilizados pelas autoridades para os identificar. Pois, se calhar, mas isto Ou não... seja, a ideia de que o risco que estão a correr é compensado pelo alcance que têm e pela possível captação de mais pessoas para a causa. Sim, não sei se é isso ou se não é a mentalidade das massas, não é? Que as pessoas perdem a racionalidade em grupo. Não sei. Nós vemos em manifestações e coisas comportamentos semelhantes. Aliás, isto não é só um problema do Brasil, uma coisa semelhante aconteceu na Bolívia, no Peru também recentemente, tivemos problemas desta natureza. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não se limita ao Brasil. Quer dizer, eu acho que isto, o que está a acontecer tem muito que ver com o papel das redes sociais, com a crise da democracia, e tem que ver também com a polarização, a radicalização dos dois lados, dos dois campos políticos, tanto nos Estados Unidos, como no Brasil, como em outros países. E nesse sentido, quer dizer... Mas, desculpa, só uma coisa, mas no Brasil, reparem que na resposta, neste caso, nós tivemos as Forças Armadas, que aliás tinham emitido um comunicado muito ambíguo quando Lula foi eleito presidente, em que dava uma no cravo, outra na ferradura em relação àquilo que era o respeito pelas instituições e pelo processo democrático. Desta vez não houve nenhuma vacilação, nem nenhuma declaração esdrúxula, digamos assim, de altos responsáveis militares, como, e isso é o mais importante de tudo, os governadores dos principais estados brasileiros, do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo, do estado de Rio de Janeiro,
todos eles de centro-direita ou de direita, desafetos em relação a Lula, expressaram muito claramente o total repúdio por este tipo de atuação. Mas a direita democrática brasileira, quer dizer, não quer golpes de Estado, não é? Mas... Há uma direita democrática, naturalmente, no Brasil. Não, claro. Quer dizer, isto foi um acto de um grupo muito reduzido. Quer dizer, foram muitas pessoas, com certeza, mas nos 200 milhões de brasileiros é um grupo muito reduzido. Agora, eu creio que... Haverá realmente alguém por trás a pagar, a sustentar? Não, mas isso não é tudo ilegal. Vamos lá ver. Se eu te pago para tu ires a uma manifestação, não estou a cometer nenhuma ilegalidade. Quer dizer, mas já vamos a... Quer dizer, isto aconteceu há 2 ou 3 dias, ou 4 ou 5 dias, ou o que foi, e já vamos nas conspirações e quem é que estava por detrás. Aliás, Lula, logo desde o primeiro dia, anda a falar nestas coisas. Quer dizer, o que me parece que é o risco agora para a democracia é que este governo faça o revanche, que tome medidas, como aliás o Alexandre Moraes tomou já, incluindo o facto de suspender o mandato do governador do Distrito Federal. Quer dizer, um juiz suspende o mandato de alguém que foi eleito democraticamente antes de se saber, antes de qualquer investigação sobre os acontecimentos. Portanto, há aqui um risco real agora de haver um revanche. O comportamento, atenção, penso que mesmo do ponto de vista legal é legítimo esta ação que foi tomada contra os responsáveis de segurança e contra o governador do Distrito Federal isoladamente eu não teria a levantar este problema, mas o Alexandre Moraes, quer dizer, eu ando neste programa a falar dele há meses, não é? Porque o que eu considero é que se trata de um juiz que está a extravasar os seus poderes e está a fazer política. E é uma das causas, o comportamento deste senhor é uma das causas daquilo que aconteceu. E portanto a causa... Vamos, é uma das causas. Desculpa lá interromper, mas a causa que há é, nós estamos com um bando, chamemos-lhe assim, de energúmenos de vários sexos, que recusam pura e simplesmente a aceitar resultados eleitorais que não sejam favoráveis. Eles não contestam sequer o sistema eleitoral. É apenas, não ganhámos, não aceitamos. Sim, e acabou. mas parte a razão. A outra parte é eleitorado. E Lula, depois da primeira declaração que nós ouvimos, tem vindo a tentar limar o discurso, é reconhecer que isso não é todo o eleitorado anti-Lula. Isso é uma faixa do eleitorado mas anti-Lula. Mas parte da razão que as pessoas que fizeram isto e outras levantaram dúvidas sobre o processo eleitoral foi justamente por causa das decisões de Alexandre Moraes antes. Esta gente levanta dúvidas sobre se a Terra é redonda, quadrada, plana ou o que tu quiseres. Porque não há limites de racionalidade, não é um discurso racional, não é possível uma discussão por acaso, com esta gente. Mas também não é por acaso que nas imagens viu-se as pessoas a virem para a rua com a porta do gabinete do Alexandre Moraes e que foi o grande troféu, não é? Quer dizer, o grande troféu foi vandalizarem obras de arte, se tu quiseres. Ora, por amor de Deus, tu estás-me a falar das mesmas pessoas que tanto te vandalizam obras de arte, estás a desvalorizar, como te atacam tudo e qualquer coisa. Ou seja, naquele comportamento nós nos habituámos a ver, porque isto é a segunda vez que há uma situação deste tipo, de um ataque de vandalismo a instituições de soberania da nação. Mas eu não discuto isso, quer dizer, que houve um ataque... Eu e tu até estamos a desviar daquilo que era a tua linha de raciocínio, que era explicares que há uma clivagem e o porquê, como é que se trata politicamente essa clivagem no Brasil. Claro, mas estamos os dois a desviar. Não, sim, mas eu acho que se começa a baralhar uma série de coisas, porque... Mas é para não baralharmos, precisamente. Não, mas já está tudo baralhado, porque... Na minha cabeça não está nem na tua. Não, eu estou a dizer na comunicação, na discussão. É que já se fala... na investigação da polícia, no saneamento da polícia, porque a polícia foi cúmplice, não sei o quê. Quer dizer, não sei se a polícia foi cúmplice ou não, mas possivelmente a polícia agiu de modo a evitar mortes, porque a alternativa para impedir aquela gente de entrar nas instituições era matá-los, era uma assassina. Uma coisa semelhante aconteceu no Congresso e por isso é que em 6 de janeiro a gente vê a polícia a abrir, a tirar as cancelas e deixar as pessoas invadir a propriedade. Quer dizer, apesar de tudo,
Eu não sei se a polícia agiu mal, porque a polícia evitou mortes e sacrificou, ok, património, etc. Mas evitou mortes, porque as pessoas dizem, a polícia agiu mal, que devia ter tomado uma posição mais musculada. O que é que queriam? Disparar sobre as pessoas? Teve muito tempo, antes de começar o próprio ato de vandalismo, houve tempo para isso, e foi a tal paralisia que eu estava a referir há pouco, a nível do próprio governo federal. Nos próximos tempos vai haver certamente uma investigação ao caso, que nós vamos aqui acompanhar e seguir sempre. Só uma coisinha antes de mudarmos de assunto. Nós não podemos começar a confundir aquilo que vai ser a história a maneira de limpar isto e tentar confundir isto numa grande confusão de gente que tem direito a contestar e a repressão por parte dos poderes contra essa gente, e aquilo que é a atitude que está a existir passado uma semana sobre o golpe, que é de um repúdio claro por parte das forças da direita brasileira, por parte das forças democráticas brasileiras, que no passado, ou umas delas ainda, chegam mesmo a poder-se considerar como apoiantes de Jair Bolsonaro. Há, de momento, no Brasil, e o grande desafio, quer para Lula, quer para essas forças que são opostas a Lula politicamente, mas que comungam de um respeito por instituições democráticas, é manter essa unidade de maneira a isolarem esta franja que é, como o Vasco disse, e como eu também concordo, é uma franja absolutamente minoritária, mas perigosa, que existe no Brasil e que existe noutras democracias. Neste caso, é de extrema-direita. No Vaticano, a morte de Bento XVI abriu a porta à especulação de que o Papa Francisco poderá em breve seguir o exemplo do antecessor e abdicar, tornando-se ele próprio Papa emérito. Benedetto, fedele amico dello sposo, que la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Antes de avançarmos para esta possibilidade, e uma vez que na semana passada também não tivemos a oportunidade de falar sobre isso, querem fazer algum comentário sobre o legado de Bento XVI? Várias coisas que se podem dizer, mas acho que primeiro registar que se tratou, independentemente de concordarmos ou não, que se tratou de um grande teólogo, uma das mentes mais brilhantes da Igreja dos últimos tempos, e alguém que eu acho que saiu com dignidade, e alguém que tinha uma visão muito clara sobre o que representava a Igreja. E uma coisa que eu gostava muito em Bento XVI era a resistência àquilo que ele chamava a ditadura do relativismo. A visão dele sobre a Igreja é que a Igreja encarna algumas verdades intemporais e absolutas e, portanto, é necessário combater um certo relativismo. Mesmo que não estejamos de acordo, quer dizer, acho que é uma visão coerente. E é uma visão que eu acho que muitos católicos provavelmente se revêem nela. Dito isso, acho que a Igreja vive tempos difíceis, mas isso vamos falar daqui a pouco, não é? E tu, João? Eu concordo absolutamente. O Bento XVI tinha uma característica. Antes de ser Bento XVI, era Josef Ratzinger, e era um grande homem de teologia que começou na fase do início dos anos 60 como conselheiro no Concílio Vaticano II, que partilhava aquilo que dentro da Igreja se chamava posições liberais e reformistas, e que, confrontado com a agitação estudantil e esquerdista de 68, foi tendo aquilo que é uma assunção de posições cada vez mais conservadoras. Mas muito mais interessante do que isso é a personalidade de cultura, até porque os livros de Bento XVI estão disponíveis em versões portuguesas e brasileiras, e toda a gente o estudava porque ele era um erudito, um homem de profunda cultura, em que as suas posições eram posições fundamentadas. Talvez o mais importante do que aquilo que seja as suas teses interessantíssimas e muito bem defendidas sobre o que seja o primado da razão na elucidação de uma fé revelada, que são as tais que podem ser discutidas
e devem ser discutidas filosoficamente, é a maneira como ele fracassou como líder da Igreja Católica. É que ele, obviamente, não tinha nem apetência, nem competências para administração e administração política da Igreja, e falhou redondamente, confrontado com dois grandes dramas na Igreja Católica. Primeiro, ele é um homem visceralmente europeu, e aquilo que era a defesa das raízes culturais cristãs da Europa era, digamos, uma das linhas fortes e sempre permanentes das suas publicações. E, mesmo quando estava à frente da Congregação para a Defesa da Fé, para onde foi levado por João Paulo II, ele teve sempre uma extraordinária dificuldade em compreender como que o porquê dos desenvolvimentos quase que heréticos, a seu entender, que surgiam na América Latina com a chamada teologia da libertação e a opção preferencial pelos pobres e pelo socialismo, ou aquilo que era uma complacência das autoridades eclesiásticas locais em relação à aculturação a costumes locais junto de missionários e igrejas católicas na Oceania ou em África, remontando a velhas polémicas em que os portugueses estiveram muito envolvidos quando se dá o contacto entre o catolicismo ibérico e o mandarinato chinês. Ao fim e ao cabo, estava-se como que a reviver essas velhas polémicas teológicas históricas, mas depois ele falha no Vaticano com os dois grandes escândalos. Ele tem uma atitude que não é da complacência quase total e obscena de João Paulo II para com os escândalos de abusos sexuais e, sobretudo, de pedofilia na Igreja Católica, mas não lhes consegue pôr termo. Aquilo ultrapassa a mancha, aquilo a que ele chamou uma vez publicamente o lixo da Igreja Católica, ultrapassava muito isso. E falhou redondamente, e foi essa uma das razões mais imediatas para a sua decisão de resignar ao cargo naquilo que era o controle, a reforma das finanças do Vaticano. Nós nunca nos podemos esquecer que o Instituto de Obras Religiosas, quando é criado depois da Segunda Guerra Mundial, é rapidamente apanhado, na década de 60, pelos grupos mafiosos que utilizaram o IPOR para, pura e simplesmente, lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, e nunca foi possível gerir de forma correta ou o Banco do Vaticano, todo este tipo de instituições, e a tentativa de levar a que o regime financeiro do Vaticano viesse a ser regido de acordo com aquilo que são as regras que lhes foram impostas pela própria OCDE, falharam. Isso marcou muito, ou seja, nós temos duas dimensões, como o Vasco estava a referir, a cultural e religiosa de Bento XVI, que muitas pessoas confundem apenas com conservadorismo, e aquilo que é o falhanço político e administrativo do próprio Bento XVI. Creio eu que são uma espécie de... Acabou por ser também inovador ao abdicar do cargo e sendo o primeiro e provavelmente abrindo o caminho para o futuro. Acho que não foi o primeiro. Em 600 anos. O Papa Francisco já disse também que tem uma carta de renúncia assinada. Venha ela. Qual será o limite dele? Será um limite também físico? Espero que seja para amanhã. Porquê? Porque não gosto deste Papa. Quer dizer, acho que noutras ocasiões já o disse. Não gosto por várias razões, mas o que me parece talvez mais interessante do que isso é observar que a coisa parece não estar a correr bem ao Papa Francisco, porque foi anunciado já o alongamento deste processo que está a decorrer, esta discussão que está a decorrer no seio da Igreja, não é? E, portanto, era suposto terminar este ano, em outubro, já foi alongada para outubro de 2024, e parte da razão... Desculpa, mas tens de explicar um pouco que isso tem a ver com a participação de... Não, era o que ia dizer agora. Quer dizer, isso em parte tem a ver com a falta de participação, que é o desinteresse que há por esta discussão que o Papa acha muito importante. Agora, eu acho o clima que se instalou na Igreja muito curioso, porque muitas pessoas na Europa Ocidental e nos Estados Unidos têm a ideia de que a Igreja está em profunda crise. Isto
não é bem assim visto do ponto de vista global, ou seja, se nós olharmos para a Igreja na Ásia e sobretudo em África, quer dizer, o crescimento é espantoso. E parece, e mesmo na Europa de Leste, não, quer dizer, a Igreja não está na crise que está na Europa Ocidental, onde há de facto uma descristianização, como se diz. Portanto, o futuro da Igreja provavelmente reside nestes continentes extra-europeus. E isto é muito interessante porque a Igreja há séculos, não é, que está concentrada na Europa. O seu futuro parece não ser europeu, a menos que haja a capacidade enfim, de evangelizar de novo, que era aquilo que sugeria tanto Bento como João Paulo II, mas isso não me parece, parece possível com esta perspectiva de Francisco, estes encontros culturais, uma cultura de encontros, como ele diz, não parece possível. Quer dizer, a igreja que existe fora da Europa é uma igreja que não se quer adaptar necessariamente à modernidade. Porque o problema da igreja, desde a Revolução Francesa, não é como é que a igreja se adapta à modernidade e se é necessário fazê-lo. E durante muito tempo, até 1962, até o Vaticano II, a igreja voltou as costas à modernidade, ou aquilo que nós entendemos por modernidade. Fora da Europa, esse desafio não está lá. Quer dizer, as pessoas gostam fora da Europa de uma igreja conservadora, aquilo que nós chamamos por vezes uma igreja reacionária. As pessoas gostam disso, querem isso e não veem a igreja desses termos. Portanto, muitas vezes esta discussão é feita nos termos europeus. Não, mais do que europeus, João. Europa Ocidental, não é? Laica, laicizada. Sendo que há várias. Há crescimentos totalmente desiguais. É praticamente já quase que impossível falar de catolicismo. Nós temos vários focos de catolicismo. Temos um onde está em quebra aceleradíssima, que é o caso de toda a América Latina, e o Brasil, de que estivemos a falar, é o exemplo perfeito da ascensão do que é outro movimento, que é o movimento salvífico, evangélico, mas isso não é laicização, isso é outra coisa. É outra coisa completamente diferente. Nós temos aquele tipo de situações em que 80% da população se declarava nominalmente católica há 2 décadas e hoje em dia esses números baixam para os 50% e 60% na maior parte dos países da América Latina e da América Central, incluindo o México. Ou seja, aí está uma quebra a fundo por parte da Igreja Católica, que tem, de facto, os seus grandes focos de crescimento na África subsaariana, onde há essa perspectiva, que é uma perspectiva também muito semelhante àquela que nós encontramos nas Filipinas ou em Timor-Leste, os 2 grandes bastiões católicos, um pouco com ainda a Coreia do Sul no continente asiático, em que há uma forma de identificação com uma hierarquia de igreja católica que defende um certo tipo de valores familiares e de atitudes conservadoras na vida que, curiosamente, são muito semelhantes àquilo que defendem as igrejas evangélicas na América do Sul e alguns setores também muçulmanos neste país. Portanto, este é um dos problemas da igreja, que depois tem um problema de dinheiro. Porque o dinheiro da igreja vinha e ainda vem de 2 locais, dos Estados Unidos e da Alemanha. E vem agora menos, porquê? Por causa dos escândalos, e os grandes escândalos, aquilo que é a vergonha suprema da Igreja Católica, é os escândalos dos abusos sexuais, que nós temos de dividir a 2 níveis. Um que tem a ver com os casos de pedofilia, que se notam mais naqueles países e naquelas fases em que a Igreja Católica tinha uma grande predominância nas instituições de ensino. É por isso que nós temos esses casos absolutamente vergonhosos que estão documentados para a Irlanda, para o Canadá e para Portugal. E depois temos aquilo que é o outro tipo, que é já o escândalo do assédio sexual e do abuso sexual, em regra, maioritariamente, como é comum, de homens contra mulheres, junto das instalações religiosas, ou naquele momento em que o clérigo funciona como um guia espiritual das pessoas. E a Igreja
não fez nunca ainda a contrição devida daquilo que é, aos seus próprios olhos e aos olhos de qualquer pessoa decente, um pecado absolutamente mortal. A Igreja tem este pecado mortal que assola todos os Papas, por mais boa vontade e declarações que ele faça. O Papa Francisco está, nesta altura que nós estamos a falar, completamente atado e envergonhado com o escândalo do padre Rupnik junto da Ordem dos Jesuítas, por exemplo. O caso de João Paulo II é alguém cuja valorização histórica, até pelos próprios católicos, é já muito diferente do que era há 10 ou 12 anos, à medida que se vai descobrindo aquilo que foi a complacência do padre Wojtyła, do cardeal Wojtyła e do Papa João Paulo II para com os crimes de pedofilia e de abusos sexuais na Polónia, depois generalizados na Igreja Católica. E Bento XVI é valorizado precisamente porque logo no início do seu pontificado pôs termo a um dos casos mais flagrantes que havia, que era o caso do padre Maciel no México com a sua Igreja de Salvação. Portanto, isto é uma mancha de tal maneira imensa que paira sobre a Igreja que fragiliza em relação aos seus concorrentes, digamos, de ordem religiosa e cultural, e depois tem a ver com o processo que é de secularização, muito patente na Europa Ocidental, em que a Europa Ocidental no seu sentido lato, porque num país como a República Checa, o número de pessoas que se declaram não religiosas ou ateias já supera aquele que é o de pessoas que afirmam qualquer tipo de fé. E mesmo em países que são tradicionalmente de religiosidade popular católica, como a Polónia, o número de pessoas que se declaram hostis à própria Igreja Católica vem a crescer. Em alguns casos, em estudos sociológicos, chega a atingir os 20% e 30%, o que é absolutamente devastador. De Portugal nós conhecemos a situação. Vamos conhecer em breve os resultados da Comissão Independente que está a investigar o caso. Vamos passar rapidamente às sugestões desta semana? Há uma sugestão de leitura que eu e o Vasco penso que somos capazes de partilhar, e eu não combinei com o Vasco, que é Rubem da Fonseca e o Brasil. Se alguém quer perceber o que é a violência brutal, insensata, que permeia a sociedade brasileira, tem de ler Rubem da Fonseca. Rubem da Fonseca é um dos maiores escritores de língua portuguesa. Ele faleceu em 2020, recebeu o Prémio Camões, mas o que nos interessa é ele, por exemplo, em Portugal, começou a ser divulgado por um homem de direita, o António Alçada Batista, que prefaciou a sua primeira edição em português daquilo que é um dos grandes livros de contos que data dos anos 60, de Rubem da Fonseca, chamado O Feliz Ano Novo, que é uma história de violência brutal, gratuita, que não se percebe porquê. E também a Rubem da Fonseca, que nos dá grandes romances políticos, como o que pode levar a este tipo de situações, quando há conspirações, desconfianças e países divididos, com o seu romance Agosto, que é um grande romance político, que, como muitas outras obras de Rubem da Fonseca, foi bem adaptado a cinema ou a séries televisivas, que tem a ver com aquilo que é a conspiração e as cliques políticas em combate que levaram ao suicídio de Getúlio Vargas, o grande caudilho brasileiro, em 1954, precisamente no mês de agosto. Ler Rubem da Fonseca é essencial para perceber a violência no Brasil. Há mais gente, eu faço das palavras de João Minhas, eu sou um grande fã da literatura brasileira, até porque vivi no Brasil durante algum tempo, e aprecio muito a literatura brasileira, e devo dizer que, para mim, o melhor escritor contemporâneo é, de facto, Rubem Fonseca. Não só pelas razões que o João apontou, mas porque na prática acho que Rubem da Fonseca faz duas quer dizer, cuja obra é um bocadinho desigual, não é? Há coisas absolutamente geniais e coisas, enfim, fracas até. Fracas. Mas revela duas coisas, a meu ver, muito importantes. Primeiro é a brutalidade da vida urbana. O noir brasileiro, acho que começa com quer dizer, talvez não comece, mas é desenvolvido de uma forma absolutamente excepcional por Rubem Fonseca. E depois acho que é um escritor
como Camus e outros, diria que revelam um pouco a condição humana em finais do século, na última parte do século XX, não é? O absurdo, quer dizer, a falta de significado. A perplexidade de entender estas coisas. Há vários contos sobre um serial killer que são fantásticos, são o Andrei. E acho, quer dizer, tem havido alguns traduzidos, publicados em Portugal por editoras portuguesas, mas vale a pena. Está quase tudo, aliás, atualmente, pela Sextante Editora, o grosso da obra de Rubem da Fonseca. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está também a última edição da sábado, com um tema de capa sobre os políticos mais ricos do país. Pode ouvir esta e as anteriores edições do Conselho de Segurança nas plataformas habituais do Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.